Meu nome é Gisele, e durante grande parte da minha vida eu acreditei que nascer significava servir. Cresci em uma casa grande, bonita por fora, mas tão fria por dentro que às vezes eu sentia que minhas mãos gelavam só de encostar nas paredes. Minha mãe, Helena, sempre caminhava com passos firmes e expressão calculada, como se medisse cada movimento para nunca demonstrar fraqueza. Meu pai falava pouco, e quando falava, era para reforçar a mesma regra silenciosa que organizava tudo naquele lugar: Bruno era o centro, e eu era o resto. Eu lembro dele pequenino, risonho, carregado pela minha mãe enquanto ela dizia para quem quisesse ouvir: "Meu príncipe vai longe, vocês vão ver." E eu, parada no corredor, segurando meus cadernos, escutava sem saber se um dia alguma palavra de orgulho se direcionaria a mim. Enquanto Bruno crescia colecionando brinquedos caros, elogios exagerados e toda a liberdade do mundo, eu crescia colecionando tarefas. Antes dos 10 anos eu já sabia preparar lanche para ele, separar uniforme, arrumar sua mochila e calar a boca quando ele gritava comigo por qualquer coisa. Minha mãe sempre encontrava uma forma de justificar: "Ele é pequeno, Gisele. Ele precisa de você." Quando eu ousava reclamar que também era criança, ela apenas suspirava com impaciência: "Você nasceu forte. Nunca foi como ele. Aceite quem você é." Eu aceitava, porque contrariar minha mãe era como tentar mover uma parede. Eu aprendi cedo que naquela casa meu papel não era ser vista, mas ser útil. A adolescência chegou para mim como uma confirmação do que eu já temia: nada mudaria. Enquanto Bruno ganhava festas, viagens e todas as portas abertas, eu ganhava cobranças e mais responsabilidades. Aos 15 anos, eu já cuidava das contas de casa, pois minha mãe dizia que isso te prepara para a vida. Aos 16, comecei a trabalhar em meio período numa farmácia, e ela apenas comentou: "Assim você ajuda seu irmão." Eu perguntava: "E quem me ajuda?" Mas a resposta era sempre o silêncio, aquele silêncio espesso e incômodo que dizia mais do que qualquer palavra. Ainda assim, havia momentos em que eu tentava me iludir achando que, se eu me esforçasse o suficiente, poderia ser amada da mesma forma que Bruno era. Eu estudava noites inteiras para mostrar boletins impecáveis, na esperança de ouvir um simples "estou orgulhosa." Meu pai olhava as notas e dizia: "Fez sua obrigação." Minha mãe perguntava por que eu não ajudava Bruno a estudar também. Era como se cada conquista minha viesse acompanhada de uma cobrança ainda maior, como se eu estivesse sempre devendo algo que jamais conseguiria pagar. Aos 18 anos, finalmente comecei a perceber que, se eu quisesse respirar, precisaria fugir. Não era uma decisão fácil, mas foi inevitável. Eu me lembro da manhã em que anunciei: "Eu vou fazer enfermagem, e vou me mudar." Minha mãe riu com aquele riso curto e irritante que sempre me desestabilizava: "Você? Morando sozinha? Sem nós? Você não aguenta nem um final de semana fora." Meu pai apenas balançou a cabeça e Bruno, sentado no sofá, comentou com desdém: "Boa sorte, maninha. Vai durar 2 meses." Mas naquele instante, talvez pela primeira vez, eu senti um tipo de coragem que nunca havia experimentado. Respondi: "Eu vou durar o tempo que eu quiser." A vida fora daquela casa não foi simples, mas toda dificuldade vinha acompanhada de uma sensação nova: liberdade. Dividi quarto com 3 meninas que eu nem conhecia, sobrevivi com pouco dinheiro e muitas incertezas, mas também descobri minha própria força. Trabalhei dobrado, estudei até o corpo doer e chorei em silêncio inúmeras noites, mas eram lágrimas que pertenciam a mim, não ao peso deles. A cada dia que eu me afastava daquela família, algo dentro de mim se rearranjava, como se eu estivesse finalmente ocupando o espaço que sempre foi meu e nunca me deixaram perceber. Mas mesmo enquanto construía uma vida nova, eu ainda carregava um eco persistente daquela casa fria, a sensação de que, por mais que eu corresse, por mais que eu lutasse, de algum modo eles ainda esperavam que eu voltasse para desempenhar o papel que me foi imposto. Eu só não sabia que, muitos anos depois, eles realmente tentariam, e que fariam isso no momento mais frágil da minha vida, quando minha filha estaria lutando para respirar em um leito de hospital. Mas isso, eu só descobriria muito mais tarde. Depois que deixei a casa dos meus pais, a vida passou a se dividir entre cansaço e descobertas,
e foi nesse espaço estranho, metade liberdade, metade sobrevivência, que eu me tornei quem sou hoje. Trabalhar como enfermeira plantonista durante a faculdade não era simples, eu lidava com gente machucada, famílias desesperadas e noites tão longas que às vezes eu esquecia de que existia um mundo lá fora. Mas, curiosamente, dentro daquele hospital caótico, eu encontrei algo que nunca tive em casa: reconhecimento. Quando um paciente segurava minha mão e dizia obrigada, aquilo aquecia pontos dentro de mim que eu nem sabia que estavam congelados. Foi também nesse período que eu conheci Jonas. Ele se aproximou com um jeito manso, educado, quase encantador. Eu não sabia, na época, que homens assim poderiam mudar tão rápido quanto o vento vira uma porta. Ele dizia: "Você merece alguém que cuide de você." E eu, que nunca tinha ouvido isso de ninguém da minha família, quase acreditei que enfim tinha encontrado um porto seguro. A verdade é que eu estava cansada de carregar tudo sozinha e queria, desesperadamente, ter alguém que pudesse dividir o peso comigo. Durante alguns meses, Jonas foi exatamente o que prometia: gentil, carinhoso, presente. Mas isso durou apenas até eu engravidar. Quando descobri que estava esperando Nina, senti um medo absurdo e, ao mesmo tempo, uma alegria tão profunda que quase doeu. Eu queria que minha filha tivesse tudo o que eu nunca tive: amor, proteção e um lar que não fosse feito de silêncio e competição. Mas Jonas, ao invés de se alegrar, transformou-se. Seu sorriso rareou, suas palavras ficaram mais curtas e seus dias em casa tornaram-se cada vez mais raros. Um dia, cheguei do plantão e encontrei a porta da sala aberta, a casa suja e Jonas sentado no sofá, irritado sem motivo. Ele olhou para mim com frieza e murmurou: "Eu não pedi isso." Aquilo doeu mais do que eu esperava. Em silêncio, percebi que estava novamente sozinha, e grávida. A maior ironia é que, conforme a barriga crescia, minha força também crescia. Jonas ia sumindo e voltando quando queria, mas eu não podia me dar ao luxo de desabar. Eu tinha uma vida dentro de mim, e essa era a primeira pessoa que realmente dependia de mim de forma incontestável. Trabalhei até o limite, fiz pré-natal sozinha, preparei um quartinho simples e economizei tudo o que pude para quando a pequena chegasse. Eu sabia que não podia contar com ninguém, e talvez por isso eu tenha me tornado tão feroz na minha determinação de fazer tudo dar certo. O dia em que Nina nasceu foi o primeiro em que senti que o mundo tinha me devolvido algo bom. Eu segurei aquele corpinho pequeno, quente e tão frágil, e chorei de um jeito que nunca tinha chorado antes. Ela abriu os olhos por alguns segundos e me olhou com uma inocência tão pura que eu sussurrei: "Você nunca vai se sentir sozinha." "Eu prometo." Jonas apareceu no hospital poucas horas depois, sem flores, sem sorriso, como se estivesse cumprindo uma obrigação. Ele ficou menos de 20 minutos e saiu alegando que tinha coisas para resolver. Naquele exato instante, eu entendi que nossa história tinha terminado. Eu nunca disse isso em voz alta, mas a verdade é que parei de amar Jonas no instante em que percebi que ele nunca amaria Nina. Criar minha filha sozinha se tornou um processo tão natural que às vezes eu esquecia que Jonas existia. Ele reaparecia quando queria impressionar alguém dizendo que visitava a filha, mas nunca contribuiu com nada, nem emocionalmente, nem financeiramente. E tudo bem. Porque, ao contrário do que vivi na minha infância, eu sabia exatamente que tipo de mãe eu queria ser. O nosso apartamento pequeno parecia crescer quando Nina sorria, e cada risada dela parecia preencher um buraco antigo dentro de mim. Eu nunca tinha conhecido um amor tão completo, tão luminoso e tão simples. Com ela, eu aprendi que família não é sangue, é cuidado. Durante os primeiros anos da vida de Nina, eu tentei manter algum contato com meus pais. Era raro, tenso e sempre com aquele gosto amargo de obrigação. Minha mãe fazia comentários como: "Bruno vai viajar para o exterior, você deveria estudar para acompanhar", ou "Você sabe como ele é especial, né?" Meu pai apenas me observava como quem observa uma planta que está ali porque sempre esteve, mas que ele nunca teve vontade de cultivar. Quando eu mostrava fotos de Nina, minha mãe dizia: "Ela tem os traços do seu irmão." Era impressionante, até a minha filha, eles tentavam relacionar ao Bruno. Ainda assim, eu tentava manter a porta entreaberta, achando que talvez minha filha pudesse encontrar nos avós um tipo de carinho que eu nunca tive.
Mas cada visita era a mesma coisa. Minha mãe criticava meu trabalho, meu pai perguntava sobre minhas horas extras com tom de reprovação, e Bruno aparecia pedindo dinheiro emprestado enquanto dizia: "Você ganha bem, né? Ajuda aí." E eu, exausta, respondia: "Eu tenho uma filha para criar." Mas isso nunca importava. Eles sempre encontravam uma forma de transformar qualquer situação em mais uma prova de que eu devia colocar a família deles acima da minha própria. Com o tempo, fui me afastando, não por raiva, mas por instinto. Eu estava construindo um pequeno mundo para mim e para Nina, e percebi que a presença da minha família biológica sempre ameaçava derrubar tudo o que eu tentava erguer. Ainda assim, nunca imaginei, jamais, que chegaria um dia em que minha filha, minha pequena Nina, estaria deitada em um leito de hospital, ligada a fios e monitores, e que eles simplesmente não apareceriam. Não ligariam. Não perguntariam. Mas esse momento cruel ainda estava guardado para um capítulo que mudaria para sempre a forma como eu enxergava o significado de família. Tudo começou com algo tão pequeno que, por alguns segundos, eu pensei que fosse apenas cansaço infantil. Nina tinha acabado de chegar da escola quando reclamou de uma dor estranha na barriga. Não era comum ela pedir para deitar no sofá, mas naquele dia fez isso com um suspiro que me deixou alerta. Eu toquei sua testa e senti o calor subindo rapidamente, como se alguém tivesse acendido uma chama por dentro dela. "Mamãe, tá doendo muito", ela murmurou, agarrando minha mão com uma força que não combinava com seu corpo frágil. Naquele instante, meu coração deu um salto que eu tentei, em vão, manter sob controle. Eu tinha visto aquele tipo de febre no hospital muitas vezes, e nenhuma delas era simples. Lembro exatamente da sensação de desespero que tomou conta de mim enquanto eu a colocava no carro. As luzes da rua pareciam mais distantes, os semáforos demoravam mais do que deveriam, e cada segundo parecia uma eternidade se acumulando nas batidas aceleradas do meu coração. Era como se o mundo tivesse diminuído até restar apenas o som da respiração pesada de Nina e meu medo crescente de que algo estivesse muito, muito errado. Quando chegamos ao hospital, eu já estava segurando minha filha no colo, porque ela não tinha forças para caminhar. Assim que a enfermeira viu seu estado, chamou um médico imediatamente. Os exames vieram rápido, mas as respostas demoraram a chegar. Eu me sentei ao lado da maca, segurando a mão de Nina enquanto ela dormia um sono inquieto. Cada apito do monitor me fazia estremecer. Um médico jovem, de rosto sério, veio até mim e disse: "Vamos precisar internar. Pode ser algo infeccioso, mas ainda precisamos investigar." Eu senti minhas pernas fraquejarem, mas mantive o rosto firme. Nina precisava que eu fosse a rocha, mesmo quando tudo dentro de mim estava ruindo. Quando a levaram para a ala pediátrica, meu coração parecia tentar sair do peito. As horas seguintes foram as mais longas da minha vida. Eu caminhei em círculos pelo corredor, com uma ansiedade tão grande que meus dedos tremiam sem que eu percebesse. Enviava mensagens para mim mesma, tentando organizar pensamentos que simplesmente não se organizavam. Foi quando tirei o celular do bolso e, quase por instinto, procurei a conversa com minha mãe. Olhei para a foto de perfil dela, uma imagem sorridente em alguma viagem luxuosa, e respirei fundo antes de escrever. "Nina está no hospital. Está internada. Estou muito preocupada." A mensagem foi visualizada em segundos. Mas nada veio de volta. Nenhuma palavra. Nenhum "o que aconteceu?" Apenas silêncio. Tentei meu pai em seguida. "Pai, pode ligar. É urgente." A resposta foi instantânea: "Não posso agora." Depois disso, as mensagens que enviei pareciam bater em uma parede invisível, seca, fria, indiferente. Eu até considerei telefonar, mas a lembrança de tantas ligações ignoradas no passado me fez hesitar. Bruno, por fim, também recebeu uma mensagem minha. Ele não respondeu. Minutos depois, porém, uma foto dele sorrindo em uma festa na praia surgiu nos meus status, uma espécie de tapa simbólico no meu rosto. Enquanto o dia virava noite, e a noite virava madrugada, eu me perguntava o que mais precisava acontecer para que alguém daquela família se importasse comigo, ou com minha filha. Havia uma sensação muito familiar crescendo em mim,
uma mistura de abandono e incredulidade que eu conhecia desde criança. Mas dessa vez, era pior. Porque não era eu quem estava ferida, era Nina. Minha pequena menina, deitada entre fios e máquinas, respirando devagar, com o rosto empalidecido. Na segunda noite, eu já estava ali havia quase 40 horas sem dormir. Minha cabeça latejava, meus olhos ardiam, e meu corpo parecia prestes a desligar, mas eu continuava em pé porque ela precisava de mim. Nina acordou em um intervalo curto entre as medicações, abriu os olhinhos devagar e sussurrou: "Mamãe, você tá aqui?" Eu sorri, mesmo sentindo as lágrimas ameaçando cair, e respondi: "Sempre." Ela sorriu de volta, um sorriso tão fraco que me cortou por dentro, e adormeceu novamente segurando meu dedo como se aquele fosse seu porto seguro. Foi só quando o corredor ficou completamente silencioso, e eu senti o peso daquela solidão de forma quase física, que percebi algo assustador. Eu estava acostumada com o abandono. Eu sabia exatamente como era esperar por alguém e não ver ninguém chegar. Mas dessa vez, eu não esperava por mim. Eu esperava por Nina. E perceber que minha filha estava experimentando a mesma solidão que me acompanhou por toda a vida despertou um tipo de fúria silenciosa dentro de mim. Ainda assim, eu não imaginava, nem em pesadelos, que o que viria depois seria ainda mais cruel. Que, após 2 dias sem uma ligação sequer, sem um "como ela está", sem nada, eu receberia uma mensagem da minha mãe. Uma mensagem tão absurda, tão desconectada da realidade, tão insensível, que mudaria para sempre a forma como eu enxergava meu lugar naquela família. Mas isso seria apenas o início da ruptura definitiva. Porque naquele hospital, naquela madrugada, enquanto observava Nina dormir entre apitos e luzes fracas, eu senti algo dentro de mim começar a mudar, algo que eu não seria capaz de desfazer. Quando o relógio marcou o início do terceiro dia no hospital, eu já não sabia diferenciar mais o que era cansaço físico e o que era desgaste emocional. Parecia que meu corpo estava funcionando por teimosia, não por força verdadeira. Eu tinha passado a madrugada inteira observando Nina dormir sob o efeito da medicação, ouvindo o som constante dos monitores como se fossem o próprio pulsar da minha ansiedade. Eu não tinha recebido nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum "estamos indo". O mundo parecia ter encolhido até se resumir ao quarto cinza da ala pediátrica, até meu celular vibrar. Peguei o aparelho com um sobressalto que quase me fez sentir tontura. Por um segundo, meu coração acreditou que fosse alguma pergunta sobre Nina, alguma demonstração mínima de preocupação, ou ao menos um sinal de que alguém da minha família finalmente tinha se lembrado de que minha filha existia. Mas quando desbloqueei a tela, vi apenas uma conversa antiga com minha mãe se abrindo, e então uma notificação nova apareceu: "Você pode ajudar com o fundo da lua de mel do seu irmão? $5.000 devem ser suficientes." Eu reli aquela frase tantas vezes que as palavras começaram a perder o sentido. $5.000. Fundo de lua de mel. Devem ser suficientes. Enquanto isso, minha filha estava ali, em um hospital, sem que eles tivessem se incomodado em perguntar se ela ainda respirava. Senti o corpo inteiro ficar quente, uma onda de incredulidade misturada com uma tristeza crua, quase ácida. Eu esperava pouco deles, mas não esperava isso. Não enquanto Nina estava internada. Não enquanto eu implorava por algum tipo de atenção, qualquer tipo de atenção. Segurei o celular com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Minha primeira reação foi escrever alguma coisa como "Nina está no hospital", mas apaguei antes mesmo de terminar. Qual seria o sentido? Ela já sabia. Ela visualizou a mensagem. Ela só não se importou. Então percebi algo que doeu mais do que qualquer falta: minha mãe não tinha esquecido Nina, ela simplesmente não considerava aquilo importante o suficiente para interromper os planos do filho favorito. $5.000 para Bruno tinham mais valor do que a saúde da própria neta. Senti um gosto metálico na boca, como se toda a minha resistência emocional tivesse rompido de uma vez. E foi ali, naquele instante, que eu entendi que continuar tentando manter laços com aquela família era como insistir em segurar um espelho quebrado. Cedo ou tarde, tudo que eu ganharia seriam mais cortes. Eu baixei o celular devagar, como quem deposita um objeto frágil, e respirei fundo. Não chorei.
Não gritei. Apenas senti algo dentro de mim se encaixar em silêncio, uma peça que faltava desde a minha infância. Peguei o telefone novamente, mas dessa vez eu não escrevi nada. Eu simplesmente abri cada conversa e apertei bloquear. Primeiro minha mãe. Depois meu pai. Por último Bruno. Apaguei o histórico inteiro e, por um impulso súbito, também excluí as fotos antigas que eu guardava por obrigação emocional, não por vontade. Era como retirar pesos costurados à minha pele. Uma libertação que não veio com euforia, mas com um vazio profundo, um vazio que eu reconheci como espaço. Espaço para respirar. Espaço para existir sem ser sugada. Poucos minutos depois, o silêncio do quarto foi interrompido pelo despertar de Nina, que resmungou baixinho, com a voz ainda fraca: "Mamãe, quero água." Ajeitei seu travesseiro, ofereci o copo aos poucos e senti o olhar dela, cansado, mas ainda cheio de confiança. A confiança que eu jamais tive na minha própria mãe. Toquei sua testa com carinho e sussurrei: "Eu estou aqui." E naquele instante, eu soube que isso bastava. Eu não precisava de mais ninguém. No entanto, o destino parecia insistir que eu ainda tinha uma última ferida para enfrentar. Na manhã seguinte, bem antes do nascer do sol, quando o hospital ainda estava mergulhado naquele silêncio quase sagrado, meu celular começou a tocar insistentemente. Primeiro uma vez. Depois outra. Depois outra. O número não identificava nome, mas eu reconheci o código de área antes mesmo de conferir. Era meu pai. Respirei fundo, tentando decidir se atender já não seria um retrocesso emocional, mas o telefone continuava vibrando sem parar, como se algo urgente estivesse prestes a explodir do outro lado. Quando finalmente deslizei o dedo para atender, ouvi a respiração dele do outro lado, rápida, instável, nada parecida com o homem sempre contido e frio que eu conheci. Ele disse meu nome. Uma vez. Depois outra. E, pela primeira vez em décadas, a voz do meu pai não soou autoritária. Soou, desesperada. E foi ali, naquele Gisele, quebrado e tenso, que eu percebi que o corte que fizera na noite anterior não seria apenas um afastamento. Seria o início de uma tempestade que eu ainda não fazia ideia do tamanho. Quando ouvi meu pai repetir meu nome, dessa vez com a voz trêmula, senti uma parte de mim congelar. Eu conhecia bem aquele homem, frio, calculado, sempre com a postura rígida de quem acha que controla tudo ao redor. Ouvir fragilidade ali, naquele timbre, era algo quase perturbador. Por alguns segundos, fiquei em silêncio, esperando que ele desse continuidade. Quando finalmente falou, sua respiração era entrecortada, como se estivesse lutando consigo mesmo. Gisele, aconteceu uma coisa com o Bruno. Eu apertei o telefone contra o ouvido e, involuntariamente, endireitei a postura, como se meu corpo ainda respondesse a um reflexo infantil de prontidão. Mas a diferença é que agora eu já não era filha obediente. Eu era uma mãe exausta, com uma filha internada. Mesmo assim, fiquei calada, deixando que ele continuasse. E ele continuou, ele se meteu numa confusão enorme. Acho que você precisa vir. Só então percebi o que realmente estava acontecendo. Meu pai não estava ligando porque se importava comigo. Ele estava ligando porque precisava de mim. Como sempre. A primeira coisa que pensei foi em Nina. Olhei para ela, deitada no leito, respirando melhor graças aos remédios. Os exames estavam estáveis, a febre tinha começado a baixar e a equipe médica me garantirá que, nas próximas horas, seria monitoramento constante, nada crítico naquele momento. Mesmo assim, sair dali me cortava por dentro. Mas, de algum modo, eu sabia que aquele telefonema não terminaria com uma explicação simples. E eu já havia aprendido que fugir não resolvia nada, pelo contrário, eles sempre encontravam uma forma de me puxar de volta. Então, com um peso enorme no peito, decidi ir pedir à enfermeira-chefe, minha colega de anos, para ficar atenta a qualquer mudança. Ela colocou a mão sobre meu ombro e disse: "Vai. Se acontecer qualquer coisa, eu te ligo na mesma hora." Eu balancei a cabeça, respirei fundo e segui. A casa dos meus pais parecia diferente quando cheguei, não maior,
não mais luxuosa, apenas mais sombria. Como se as paredes carregassem a tensão que eu sentia no ar. Meu pai abriu a porta antes mesmo que eu batesse. Ele estava pálido, usando a mesma camisa social amarrotada que usava quando precisava encobrir algum problema na empresa. Ao me ver, sua expressão mesclou alívio e desespero. Gisele, entra. Rápido. Eu entrei, mas mantive o corpo rígido, como se estivesse pisando em terreno instável. Minha mãe estava sentada no sofá, com o rosto inchado e os olhos vermelhos. Foi a primeira vez que a vi chorar desde que eu era criança. Ao me notar, ela se levantou de súbito, como se tivesse encontrado a peça que faltava para resolver o caos. Graças a Deus você veio, ela disse, aproximando-se, esperando que eu a abraçasse, mas eu dei um passo para trás. Meu pai foi direto ao ponto, o Bruno, ele falsificou assinaturas. Documentos. E usou o seu nome. Por alguns segundos, achei que tinha ouvido errado. O meu nome, repeti. Meu pai passou a mão pelos cabelos, nervoso. Sim. Em contas. Em contratos. Parece que ele vinha fazendo isso há meses. Nós tentamos resolver, mas está fugindo do controle. Minha mãe completou, com a voz abatida, ele estava desesperado, Gisele. Ele disse que você nunca iria perceber, e ele achou que estava nos ajudando. Eu soltei uma risada curta, amarga. Interessante. Ele nunca me pediu nada, mas usou meu nome para cometer crimes. E vocês, sabiam? Meu pai desviou o olhar. Minha mãe engoliu seco. Isso bastou. Eles sabiam. Eles encobriram. E só me chamaram agora porque tudo estava prestes a explodir. Dentro de mim, um turbilhão começou a se formar, indignação, tristeza, incredulidade. Mas, acima de tudo, uma clareza brutal, eu sempre tinha sido a rede de segurança deles. A filha reserva, o escudo. Alguém para ser usado quando o filho perfeito falhava. Vocês não me chamaram porque estão preocupados com ele, eu disse, minha voz firme. Vocês me chamaram porque estão com medo de perder dinheiro, reputação, a empresa. Minha mãe tentou negar, mas seu rosto dizia tudo. Ela abriu a boca e sussurrou, Gisele, ele é seu irmão. Ele precisa de você. Eu a encarei, sentindo algo dentro de mim se partir de vez. A minha filha também precisa de mim, respondi. E vocês ignoraram isso. A sala ficou silenciosa por um longo momento. Meu pai se aproximou, colocando as mãos no apoio da poltrona como se estivesse sustentando o peso do próprio ego. Nós precisamos que você assine alguns documentos. Para provar que autorizou Bruno a usar o seu nome. Eu senti o chão desaparecer sob meus pés. Nem pense nisso, respondi com um tom que até a mim surpreendeu. Eu não vou me incriminar para salvar ninguém. Meu pai abriu os olhos, irritado. Você vai deixar seu irmão ser preso? Eu respirei fundo, sentindo a verdade subir como fogo. Vocês deixaram a minha filha sozinha no hospital. Por 2 dias. E ainda pediram dinheiro para uma lua de mel enquanto ela estava internada. Minha mãe tentou estender a mão para mim, mas eu recuei novamente. Vocês perderam o direito de falar comigo sobre família. Eu virei as costas para eles e caminhei até a porta. Minha mãe veio atrás, chorosa, dizendo, Gisele, por favor, você sempre foi a mais forte. A que resolve. A que salva. E foi então que as palavras simplesmente saíram de mim, queimando como algo que estava preso desde a infância. Eu não sou mais o escudo de vocês. E nunca fui a filha preferida. Fui só a filha útil. Mas isso acabou hoje. Quando deixei aquela casa, senti o ar da rua bater no meu rosto como uma libertação fria, real, necessária. Eu sabia que ainda viria mais tempestade. Que eles não deixariam o assunto descansar facilmente. Mas, pela primeira vez em toda a minha vida, eu não estava com medo. Eu estava decidida. E, enquanto voltava para o hospital, tudo o que eu queria era segurar a mão da minha filha.
porque ela, sim, era a única família que realmente importava. Quando voltei para o hospital, depois de deixar a casa dos meus pais para trás, senti um peso estranho no peito. Não era culpa, não era dúvida, não era medo. Era um vazio diferente, como se eu tivesse arrancado um tumor emocional que cresci durante décadas sem perceber. Por um instante, o silêncio do corredor soou como liberdade. Abri a porta do quarto de Nina devagar, ainda carregando a poeira emocional daquela confrontação, e encontrei minha filha dormindo tranquilamente, o rosto mais corado, respirando melhor. Ao vê-la, senti uma força renovada que me atravessou inteira. Aproximei-me e toquei sua mão. Eu tô aqui, meu amor, murmurei. E naquele momento eu soube, tudo o que eu tinha perdido, tudo o que eu tinha rompido, valia pelo que eu estava protegendo ali diante de mim. Os dias seguintes foram de observação e pequenos avanços. Nina melhorou, reagiu ao tratamento e, finalmente, pôde ir para casa. O médico sorriu para mim e disse: ela é forte como a mãe. Aquilo me desmontou por dentro. Forte. Não útil. Não obrigatória. Forte. E pela primeira vez eu aceitei essa palavra sem sentir que ela era uma prisão. Era um reconhecimento. Algo que eu mesma tinha construído, tijolo por tijolo, longe da sombra da minha família. Enquanto cuidava de Nina, reorganizando nossa rotina, comecei a receber ligações insistentes de números desconhecidos. Eu sabia exatamente quem era. Meu pai. Minha mãe. Talvez até advogados tentando resolver a situação de Bruno. Mas eu não atendi nenhuma. Eu já tinha tomado minha decisão. Não haveria volta, nem concessão, nem novo sacrifício. Até que, um dia, minha antiga colega do hospital me chamou no café da manhã com um brilho nos olhos. Gisele, abriram uma vaga de supervisão na ala de emergência. Eu indiquei você. Eles querem te entrevistar. Eu quase engasguei. Eu? Indicada? Valorizada? Era como se o universo dissesse que, ao fechar uma porta que me destruiu por anos, outra, finalmente justa, estava se abrindo. Fiz a entrevista no dia seguinte, cansada, mas decidida. Falei sobre meu trabalho, minha experiência, minha dedicação. Nada sobre minha vida pessoal. Pela primeira vez, eu me apresentei como uma mulher inteira, não como alguém tentando provar seu valor. 2 semanas depois, recebi a resposta: parabéns, Gisele. Você conseguiu. Me sentei na beira da cama, incrédula, enquanto Nina pulava feliz ao meu lado. Mamãe, você ganhou? Eu ri, emocionada. Ganhei, meu amor. Era mais do que uma promoção. Era uma porta para uma nova vida. Uma onde eu comandava meu destino. E foi quando tudo começou a se alinhar. Com o novo salário e a estabilidade, consegui investir em algo que sempre desejei, um pequeno serviço de atendimento domiciliar para idosos. Eu conseguia ver o rosto das pessoas, dar atenção, ser presença, ser cuidado, exatamente o oposto do que recebi da minha família. O projeto cresceu tão rápido que, 3 meses depois, precisei contratar mais uma enfermeira. Eu sentia orgulho, um orgulho tão imenso que às vezes não cabia em mim. Enquanto isso, o mundo dos meus pais desmoronava. Não de uma vez, mas com a precisão de uma torre corroída por dentro. Os documentos falsificados de Bruno foram descobertos pela polícia, e como eu havia recusado assinar qualquer autorização inventada, a responsabilidade recaiu sobre ele e sobre quem o acobertou, meus pais. A empresa, aquela empresa pela qual eles sacrificaram a própria moral, entrou em investigação. Meu pai precisou prestar depoimentos, minha mãe teve bens bloqueados. E foi somente então, somente quando a casa deles estava caindo, que eles tentaram se reaproximar de mim. Primeiro vieram mensagens longas, dramáticas, com frases como "somos família" e "precisamos de você". Depois vieram áudios de choro. E, por último, a tentativa mais baixa: Nina precisa dos avós. Eu ouvi tudo em silêncio. E deletei. Sem responder. Porque eu finalmente entendia que laços de sangue não valem nada quando o sangue que corre em você sempre foi ignorado por eles.
Bruno, por sua vez, tentou me ligar uma única vez. Me lembro perfeitamente do áudio que deixou. Gi. Me ajuda, por favor, eu não tenho mais ninguém. Por alguns segundos, ouvi sua voz e fui tomada por uma lembrança vaga da infância, quando eu colocava o uniforme dele na cadeira, arrumava sua mochila, cuidava de tudo sem receber nada. Mas aquela lembrança veio seguida de outra, o dia em que ele debochou quando eu saí de casa, dizendo que eu não duraria 2 meses. O homem que falava no áudio não era meu irmão. Era o resultado das escolhas dele. Escolhas que ele sempre fez acreditando que alguém o salvaria. Mas eu não era mais essa pessoa. Eu finalmente desliguei o telefone sem responder. Ele lidaria com as consequências sozinho, como eu lidei com todas as minhas. Minha mãe tentou fazer a última jogada meses depois. Apareceu na porta do meu apartamento sem avisar. Eu abri apenas porque Nina estava comigo, e eu não queria que ela presenciasse uma cena agressiva. Minha mãe estava abatida, quase irreconhecível, o rosto marcado pelo desgaste e pelo peso do desmoronamento da vida confortável que ela tinha construído nas minhas costas. Ela me olhou com olhos vermelhos e disse: Gisele, por favor, nós erramos, mas somos sua família. Eu respirei fundo. Senti a versão antiga de mim tentando ceder, tentando se encolher, tentando perdoar só para manter a paz. Mas essa versão já tinha morrido no dia em que Nina adoeceu. Eu olhei para minha mãe com uma calma que surpreendeu até a mim. Família, repeti. Quando Nina estava no hospital, vocês não apareceram. Mas pediram $5.000 para a lua de mel do Bruno. Ela abriu a boca para falar, mas eu levantei a mão. Eu não vou machucar mais a minha filha tentando manter alguém que nunca me quis. Você perdeu o direito de estar na nossa vida. Minha mãe chorou, implorou, segurou meu braço, mas eu me desvencilhei. Acabou. Fechei a porta devagar, sem bater. E, pela primeira vez, não senti culpa. Só paz. O tempo passou. Minha empresa cresceu. Nina ficou cada vez mais saudável e feliz. Criamos um lar pequeno, mas luminoso, cheio de desenhos na geladeira, plantinhas na varanda e risadas no fim da tarde. Às vezes, eu ainda recebia notícias da queda dos meus pais, mas era como ouvir sobre estranhos. O peso deles já não estava mais nas minhas costas. Certa noite, enquanto eu colocava Nina para dormir, ela me abraçou pelo pescoço e disse: Mamãe, a gente tem família? Eu segurei o rosto dela entre minhas mãos e sorri. Temos, meu amor. Nós duas somos uma família. Ela sorriu, satisfeita, como se aquela resposta fosse tudo o que ela precisava. E quando apaguei a luz e fiquei sozinha no corredor, senti algo profundo e definitivo dentro de mim. Eu não era mais a filha útil. Eu não era mais a sombra de ninguém. Eu era uma mulher que renasceu das próprias dores, que descobriu o valor de cortar o que machuca, que escolheu proteger o que realmente importa. Então, em silêncio, respirei fundo e deixei a última verdade finalmente sair de dentro de mim. Meu nome é Gisele. E a família que tentei manter a vida inteira, perdeu a mim no dia em que ignorou minha filha. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!